Boa tarde a todos. A gente está aqui para fazer mais uma dessas conversas na praça, que são uma parceria da Escola da Cidade, aqui com o SESC Consolação, no contexto da exposição do George Wilhelm. Eu sou o Pedro, sou professor de História da Arquitetura na Escola da Cidade, e vou fazer a mediação dessa conversa com a Dinalva Roldan, que é arquiteta formada na FAUSP, fez mestrado e doutorado também na FAU, trabalhou no escritório do Wilhelm, né? E hoje em dia é professora de projeto urbano e paisagismo na Unip. Quem vai fazer a outra fala vai ser a Raquel Schenkman, que é também arquiteta pela FAU, mestre e doutoranda na FAU, né? Professora na PUC e também diretora do DPH e representante do DPH no Compresp. O tema da conversa é o IMB enquanto equipamento urbano, ontem e hoje, né? A ideia do ontem e hoje é porque a gente decidiu fazer uma conversa que tentasse fazer uma conexão entre a implementação do AMB nos anos 70 e a sua relação naquele momento com o contexto urbano de São Paulo e qual que era, enfim, a potencialidade e a importância daquele equipamento para a cidade naquele momento. E, de certa maneira, ir chegando até o presente, no qual a gente teve recentemente um processo bastante conflituoso, né? A Raquel vai contar isso melhor, né? De disputa em torno desse imóvel, enfim, uma disputa que ainda continua, né? No âmbito da preservação, no âmbito do planejamento, no âmbito do que ele representa hoje, né? Para a nossa prefeitura, para a nossa cidade e para a nossa sociedade como um todo. Então, enfim, não vou falar muito mais, vou passar a palavra para elas. A Dinalva, acho que começa, né? Cada uma fala acho que uns 20 minutos e aí a gente faz uma conversa. Obrigada, Pedro. Eu queria primeiro agradecer à Escola da Cidade pelo convite e também pela oportunidade de fazer uma homenagem ao Jorge, não só por ter sido um grande arquiteto urbanista, bastante importante, influente, não só em São Paulo, mas de uma geração toda de arquitetos, e a possibilidade de homenageá-lo, inclusive, por ter convivido com ele durante alguns anos no escritório, com quem, efetivamente, eu aprendi imensamente. Então, ele faz parte ali do meu hall de mestres também. Então, eu queria começar a falar muito brevemente também dessa figura do Jorge, né? Inevitável, eu não quero dar exatamente esse tom memorialista, mas é inevitável falar dessa figura, dessa personagem, dessa pessoa humana que tem uma relação muito especial, não só com a cidade, mas com as gerações e gerações de arquitetos e urbanistas com quem ele conviveu e, certamente, ele ensinou bastante. Então, o Jorge é essa geração de arquitetos que são arquitetos, urbanistas, ele era músico, essa é uma dimensão bastante importante, não menor, mas, sobretudo, um grande intelectual e um humanista, fundamentalmente um humanista. E essas coisas não são dissociadas ao longo da sua vida inteira. O que é bastante importante, então, é que essa vida intelectual ela nunca se dissociou da prática, tanto de arquiteto quanto de urbanista, né? No momento em que a gente vive a separação e a especialização dessas duas esferas do trabalho, é importante olhar para essa geração e, especificamente, para o George Wilhelm, na sua atuação, então, como arquiteto, e a gente vai falar aqui do AMB, mas também da dimensão urbanística que o próprio AMB tinha e, efetivamente, do que ele vinha fazendo, então, nos anos 60.
O Parque do Anhembi ele está dentro das obras e projetos, então, que o Jorge vinha realizando nos anos 60. É importante lembrar que ele é da primeira geração de arquitetos formados como arquitetos aqui em São Paulo, né? Ele entrou em 47 no Mackenzie, se forma em 54. Então, os anos 60 é o início da carreira dele como arquiteto urbanista. Nessa década, então, é importante ter uma dimensão que o Parque do Anhembi está sendo construído, está sendo projetado e construído na mesma década em que o Jorge está fazendo uma série de planos diretores, né? A primeiro deles é justamente o plano de Curitiba, que é ainda um plano bastante paradigmático, não só das questões técnicas de como o plano foi concebido, mas também da maneira como ele foi gerido, inclusive com a formação do IPUX, o Instituto de Planejamento Urbano e Regional, que conduziu, ao longo das décadas, a formalização do plano e existe até hoje. Um pouco desarticulado, mas ainda com uma atuação. Mas era, então, um plano de Curitiba, de Joinville, na sequência, o plano de Osasco, de Natal, Goiânia, Guarulhos, ou seja, ainda que a gente estivesse vivendo os anos turbulentos em que, institucionalmente, por conta da ditadura militar, a estrutura democrática vinha sendo modificada, ele ainda vinha produzindo essa série de planos urbanos. É importante também mencionar que, intelectualmente, ele publicou, nessa década, 2 livros bastante importantes. São Paulo, Metrópole 65, e depois Urbanismo no Subdesenvolvimento, que é publicado em 69. São Paulo, Metrópole 65 é justamente um grande ensaio de um grande plano diretor para a cidade de São Paulo. Então, ele faz uma leitura bastante importante da paisagem paulistana, e aí é importante porque isso foi parte de um seminário do IAB, ele como um dos integrantes do IAB, um seminário realizado junto com Aziz Absaber, Rosa Clia, sua grande colega e companheira de vários projetos, mas também Valdemar Cordeiro, Flávio Vilaça, Clementina D'Ambroses, ou seja, arquitetos, urbanistas, geógrafos, economistas que lidam não só com a paisagem, mas com as questões do planejamento urbano. O que indica algo importante que eu vinha chamando a atenção do Pedro, a noção de paisagem que o Jorge vinha trabalhando nesse período e que vai fazer eco ao longo da sua atuação. E, efetivamente, em 69, ele publica, então, o livro Urbanismo no Subdesenvolvimento, um livro bastante importante, que foi depois publicado na Argentina, em espanhol, então tem uma difusão bastante importante, onde, mais uma vez, aqui ele retoma não só a ideia de um plano diretor para São Paulo, mas ele procura compreender o que é a estrutura das cidades e discorre sobre os métodos de planejamento dos planos diretores que ele vinha produzindo ao longo dos anos 60. É importante também dizer que, junto com a discussão do IAB de paisagem, é importante lembrar do seminário de Habitação e Reforma Urbana de 63, do qual Jorge também fez parte, e que estava atento sobre as mudanças das cidades brasileiras e, sobretudo, das mudanças institucionais necessárias para pensar o planejamento urbano. Bom, então, o Anhembi ele é um projeto mais conhecido do ponto de vista arquitetônico, mas dentro dessa atuação profissional do Jorge bastante diversificada e não dissociada, né? Então, o Parque do Anhembi ele vai ser idealizado em 66, né, a partir da demanda do Caio de Alcântara Machado, que, então, realizava uma série de salões e feiras, sobretudo a Feira do Automóvel, em São Paulo. Essas grandes feiras, até então, eram realizadas no Parque do Ibirapuera, e existia uma demanda por um espaço maior para esse tipo de atividade. Então, eram os grandes salões, a Feira do Automóvel, mas também a FENIT, que é a Feira da Indústria Têxtil, e inicia-se ali, então, essa demanda por um espaço de convenções, de encontro, de exposições, em uma escala já maior do que o próprio parque
do Ibirapuera, já numa escala bastante metropolitana. Isso significa que o Parque Anhembi, as suas edificações, ele também é concebido dentro de uma ideia de um equipamento metropolitano, não só urbano, mas de um planejamento metropolitano, e que está, então, associado muito próximo ao centro, mas para além do Rio Tietê, o que também vai configurando a extensão e a estruturação da cidade de São Paulo, que já ia muito mais além, mas dos grandes equipamentos para além do centro e para além do Rio Tietê. Bom, as obras se iniciam, então, em 68, a inauguração, efetivamente, se dá em 1970, com a realização, justamente, do 7º Salão do Automóvel, e a obra é de o projeto de Jorge Wilhelm, junto com Miguel Juliano. A obra, então, ela se divide, basicamente, no pavilhão de exposições, que é justamente o pavilhão que a gente vê aqui as imagens, e em que há uma grande renovação tecnológica, técnica e tecnológica, né, que a gente tem uma réplica, então, dessa estrutura que tem essa imagem de uma árvore que ergue e sustenta, então, uma grande copa, e que essa copa, então, ela tem uma leveza estrutural. A gente vai lá na última imagem, então, como é que essa leveza estrutural, portanto, da tecnologia do aço e do alumínio, podem compor essa grande copa de uma árvore leve e sustentada por esses pilares. Para além da técnica empregada, da tecnologia, tem toda a discussão, eu não vou retomar aqui, porque acredito que isso tenha sido discutido nos dias anteriores, do içamento, né? O içamento dessa grande estrutura foi todo um evento e, efetivamente, mobilizou um aparato técnico e tecnológico de engenheiros, de arquitetos, de construtores, de calculistas, nada desprezível, sobretudo para a década de 60, no Brasil. Efetivamente, e eu acho que essa depois é uma das discussões que vai reverberar hoje nas discussões de patrimônio, o quanto essa experimentação técnica e tecnológica e arquitetônica é fundamental na obra, no pavilhão hoje do Anhembi. Para além do pavilhão, então, a gente tem o Palácio das Convenções, está na imagem lá da entrada, alguns chamam de pudim, tem esse apelido de pudim. Efetivamente, é uma estrutura em concreto armado, todo plissado, com um anel concêntrico que sustenta essa grande cobertura. E onde, então, ali tem uma série de teatros, entre eles o Teatro Elis Regina, bastante importante, e são uma variedade de tamanhos de teatro, então ele tem essa capacidade de uma variação e uma variedade de tamanhos, junto ao hotel, então, o Holiday Inn, que a gente visualiza com mais passando, né, passou ali, olha lá, o Holiday Inn. E que se organiza, então, esse complexo todo do Anhembi, ele está ali junto à várzea do Tietê e, portanto, pensado também como um parque. Não à toa ele ganhou esse nome de Parque Anhembi, aliás, um nome vindo posteriori. Daqui a pouco eu lembro o nome, eu volto para ele. Mas essa ideia de parque que tem a ver não só com essa cobertura, então, com essa analogia das copas, mas da série de parques. É importante também lembrar o projeto de paisagismo do Burle Marx, para essa área toda, como ali se configuraria, então, um parque. Bom, eu vou entrar menos, então, na discussão da obra depois das edificações, depois a gente pode voltar um pouco a elas. Mas lembrando, então, que entre os anos 60 e 70, esse grande complexo que está, então, além Rio, né, na zona norte da cidade, para além do Rio Tietê, ele foi concebido em 68, no mesmo momento em que começa justamente os estudos para a implementação do metrô na cidade de São Paulo. É justamente a primeira linha, a linha 1 azul, que começa a ser estudada em 68, é o início da obra, 1968, e na terceira etapa da construção, então, é que é entregue a estação Tietê, que a gente conhece hoje em Tietê, que foi entregue em 79, tá? Na verdade, 78. A linha azul inteira, ela é construída e entregue com a última, a Praça da Sé, ela inteira é entregue em 79. Portanto,
11 anos entre planejamento e construção dessa primeira grande linha de metrô. Eu digo isso para mostrar como é que o próprio complexo do Anhembi, pensando em como estrutura metropolitana, ele vai adiante e à frente das próprias estruturas metropolitanas que hoje a gente considera como dadas. A gente já naturalizou a própria existente da linha azul, da rodoviária, né? Lembrando, então, que a própria rodoviária do Tietê, ela só começa a obra em 79. Até então, ela funcionava na luz, e ela só é inaugurada em 82. Então, o complexo todo que a gente hoje identifica naquela área de rodoviária, estações de metrô, o próprio complexo, hoje, o Parque da Juventude, bem mais recente, é toda uma conformação urbana que foi se dando ao longo dos anos 70, 80, e o Parque da Juventude agora mais recentemente, com a reforma do Carandiru. Para entender, então, como o próprio complexo do Anhembi, ele se liga a uma grande estrutura metropolitana, a própria Marginal Tietê, mas como ele configura, pioneiramente, um espaço para além do rio, na zona norte, né, da cidade. Ele tem esse caráter. E aí agora vou entrar um pouco, vou passar rapidamente por isso, vou entrar um pouco nas discussões atuais, porque acho que é onde a gente vem debatendo atualmente justamente o que fazer e o não fazer com o Parque do Anhembi. Então, desde 2017, há uma proposta da Prefeitura de desalienação, né, de desestatização do Parque do Anhembi e um projeto de intervenção urbana, um PIU. Então, em 2017, o Anhembi entra dentro dessas grandes propostas de desestatização, o que significa a venda efetiva das edificações de toda aquela área, e, inclusive, a empresa municipal de turismo, que é quem é a acionista majoritária do Parque do Anhembi. Justamente em 2017, o Compresp avalia o tombamento ou não do Parque do Anhembi. Naquele momento, de maneira bastante polêmica, ele foi decidido pelo não tombamento, para justamente, né, algumas das leituras era justamente viabilizar com mais facilidade a venda do Anhembi. No final de 2007, a própria Câmara aprova a alienação do Anhembi e da empresa municipal de turismo, mas condiciona a feitura de um plano de intervenções urbanísticas. Então, ali então se conforma o PIU Anhembi, Projeto de Intervenção Urbanística do Anhembi, que é aprovado em 2018. Só para a gente entender, então, a possibilidade de venda do Anhembi, de todo o terreno e das edificações, não está garantido que as edificações não possam ser demolidas. A única edificação que está protegida pelo próprio edital de desestatização e pelo plano urbanístico é o Sambódromo, mas todas as outras atividades do complexo não estão garantidas, né? É possível que se mantenha, como também é possível que não se mantenha, né? Pelo próprio plano diretor e pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que a gente discutiu recentemente, aprovou em 2016, aquela zona, chamada de zona de uso especial, ela poderia ter uma construção, uma potencialidade construtiva de 400 mil metros quadrados. Né? Aliás, de 1 milhão de metros quadrados. 400 mil metros quadrados tem a área total desse complexo Anhembi mais Sambódromo. Esse plano de intervenção urbanística, então, que foi aprovado em 2018, permite uma atividade ainda maior, de quase mais de 1,5 milhão de metros quadrados construídos nessa área. O que justamente atrairia o interesse dos investidores, e por isso, então, se coloca dessa maneira. E, por outro lado, o contraponto é que não se garante nem a qualidade urbanística a priori, nem a manutenção efetiva dessas edificações ou de alterações que sejam significativas. Por outro lado, na frente do Anhembi, a gente tem o Campo de Marte, e o próprio Campo de Marte coloca uma limitação de verticalização por conta do entorno, mas, por outro lado, há um projeto de retirar, de desativar o Campo de Marte dali e retirar
o campo de Marte, as atividades aeroviárias daquela área. Portanto, é uma área que está em proposta de bastante modificação, sem necessariamente que as áreas edificadas tenham algum tipo de controle ou de sequer cuidado que passem por algum outro órgão que não o de aprovação de obras, né? Em 2018, então, a aprovação definitiva da alienação do ANB por conta do plano de integração de intervenção urbanística. Bom, diante disso, então, muito rapidamente, eu acho que essa era um pouco a intenção da minha fala, colocar, então, quais são os impasses da transformação da metrópole. Ao mesmo tempo, é evidente que a cidade de São Paulo e a metrópole de São Paulo ela tem dinâmicas, essas dinâmicas são intensas, são variadas, e, ao longo do tempo, elas vão se alterando. Aquilo que o próprio Jorge, no seu entendimento de paisagem, que estava ali se constituindo nos anos 60, pensava, então, como estrutura, né, a própria estrutura urbana, edificada, construída, mas também os sistemas de vida, né? Justamente a ideia de que um planejamento urbano ele não pode ser feito só pensando como ordenamento, ou seja, como estruturas, sejam elas estruturas viárias, estruturas físicas, edificações, mas, sobretudo, como estruturas que se relacionam com sistemas de vida. E esses sistemas de vida são variados, né? Dentro mesmo da própria ideia dos planos diretores lá concebidos nos anos 60, os grandes desafios eram justamente fazer o diagnóstico dessas cidades, sobretudo entender quais são esses sistemas de vida. Esses sistemas de vida são variados para cada uma delas, conseguir justamente identificar qual é a identidade de cada um daqueles lugares e, portanto, por isso que os pontos de encontro, um dos temas e capítulos de vários livros do Jorge, é tão fundamental ao longo da sua obra. E então a gente tem hoje esse impasse de como uma cidade que cresce, que se dinamiza. Hoje, o Além Rio é a área absolutamente central da cidade de São Paulo, né? A Zona Norte, sobretudo este trecho, é absolutamente central da cidade de São Paulo. Ele sofre grandes mudanças. A gente tem hoje justamente o Parque da Juventude, a própria terminal rodoviário do Tietê, que a gente pode até pensar que ele mesmo já saturado, a gente já tem pensado outras estratégias rodoviárias. Então, são dinâmicas que vêm mudando e, efetivamente, isso até o próprio Jorge escreve, é evidente que essas mudanças vão exigir adaptações, mudanças da sua própria obra. No entanto, essas mudanças elas precisam ser feitas de maneira qualificada e, sobretudo, de uma maneira que compreenda as características e a dimensão que aquele trabalho teve e melhore efetivamente esses espaços, né? E não simplesmente ignore ou dê como algo desnecessário ou que não tem uma qualificação necessária. Então, ao mesmo tempo, a gente tem esses impasses da transformação da metrópole, que é entre as mudanças da dinâmica urbana e o desafio da construção das memórias, né? E é um desafio da construção da própria memória urbana. E essa memória urbana, mais uma vez, diz respeito não somente às edificações, e a gente pode falar aqui do tombamento do pavilhão, do próprio Palácio de Convenções, do próprio hotel, ou mesmo do Parque do Burle Marx, do Jardim do Burle Marx, mas ele diz respeito também aos processos históricos de transformação. E a gente pode pensar também o ANB como um marco da paisagem. Se a gente pensa justamente a paisagem urbana da Marginal do Tietê, talvez o único marco de uma paisagem qualificada seja o ANB. Talvez o único percurso que a gente faça ao longo da Marginal do Tietê e reconheça em que local da cidade a gente está, seja o ANB. Os outros talvez sejam meros marcos de localização e de referência, mas como desenho da paisagem urbana, talvez sejam um dos únicos que a gente tenha naquela grande estrutura metropolitana. E, para além da discussão, então, de edificações e de paisagens urbanas, eu acho que o próprio legado do Georg Wilhelm ainda tem uma outra dimensão. E essa dimensão, né, a gente falou daqui da urbanística, da arquitetônica construtiva, mas, sem sombra de dúvida, ele tem um legado intelectual, e estão aí seus 10 livros lançados ao longo da vida,
Mas, além disso, ele tem um legado certamente de formação, né? Se nos anos 60 também foi um período crucial para o Jorge, de início de uma carreira docente, foi um momento em que ele iria começar a dar aula no Mackenzie e um momento também em que ele foi chamado a organizar o início das escolas, das faculdades federais em São Paulo, que depois viria a ser a Faculdade de Medicina Paulista e só muito mais recentemente a Unifesp. Ele já tinha sido chamado nos anos 60 para fazer esses estudos, junto justamente com Anísio Teixeira. E esse era um momento, então, que ele também se voltava para a carreira docente, um início muito breve, e ele se frustrou rapidamente por conta da inviabilidade desse projeto que se começou a desenhar no início dos anos 60. Se, por um lado, essa carreira docente formal foi, de certa maneira, uma certa frustração para o próprio Jorge, efetivamente, é inegável o papel que ele teve como mestre, como arquiteto, como urbanista, não só dos inúmeros arquitetos que passaram pelo escritório, que se formaram no escritório, não poucos e não sem importância, muitos deles, mas, sobretudo, com a inúmera quantidade de funcionários com quem conviveu e trabalhou com ele nos inúmeros órgãos públicos, que ele não só fundou alguns, como ele estruturou e participou. Essa é uma dimensão do legado do Jorge Wilhelm, que, com certeza, não pode ser desprezada e menosprezada dentro da trajetória dele, justamente no momento em que a gente está, infelizmente, discutindo a possibilidade de demolição do AMB e mesmo a reforma que tem sido feita no Vale da Anhangabaú, que também é um projeto do Jorge Wilhelm e Rosa Clias, e num momento também, e aí é preciso se dizer, de desestruturação justamente dos órgãos públicos de planejamento, mas também de meio ambiente, do qual o Jorge esteve envolvido ao longo de toda a sua vida, né? Uma vida também voltada para a esfera pública. Então, acho que é importante pensar nesse legado, nessas várias esferas, né? O Jorge, certamente, essa primeira apresentação que eu fiz e disse, bom, essas coisas não eram dissociadas na vida dele, e efetivamente não são, né? E esse legado também não é. Então, era isso que eu tinha para falar por hora. Bom, Dina, obrigado. Vou passar agora para a Raquel. Boa tarde a todos, todas. Estou aqui também, atualmente, como diretora do DPH desde esse ano, né, de finalzinho de março, mas também aqui acompanhei, como arquiteta técnica do Departamento de Patrimônio Histórico, esse processo todo do ANB. E eu acho que até é interessante comentar aqui, né, dando continuidade aqui ao final da fala da Dina, sobre o legado do Jorge. Eu tenho estudado um pouco a própria origem do Departamento de Patrimônio Histórico em São Paulo, que surge em 75, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, e tenho percebido já há algum tempo como, de fato, tem muito diálogo, embora sempre de alguma forma indireta, das posições do Jorge com o que o departamento constrói no entendimento de paisagem, de patrimônio ambiental urbano e todas essas questões, inclusive começando ali em 75, quando é criado o departamento. Também é o momento em que é criado, né, a lei de uso e ocupação do solo, que ele participa, com as Z8-200, que eram as zonas de proteção, as primeiras zoneamento, que inclui as manchas urbanas, pensando nessa preservação do patrimônio, de alguma forma, através aí da legislação urbana e do zoneamento. Também o Jorge vai ter um papel, né, então, desse sentido, de demarcar na região central algumas áreas
pensando que a cidade se transforma, mas ela também tem que se pensar e se preservar de alguma maneira. Isso vai ser incorporado pelo Departamento de Patrimônio Histórico depois, e os estudos todos feitos para esses inventários de patrimônio ambiental urbano dos anos 80, já que o DPH vai trabalhar, eles têm essa noção, já pensando de paisagem, de transformação do território, ligado às discussões também que aconteciam em paralelo nesses seminários de estrutura metropolitana, de paisagem, com o piano, com Aziz, né, que estão lá no Condefat, o próprio Carlos Lemos, que vem um pouco ajudar a construir essa discussão. Mas, de toda forma, o Jorge também ele vai depois, no plano diretor, né, de 2004, a lei de uso e ocupação do solo de 2004, já no âmbito do Estatuto da Cidade, né, 2001, tudo mais, vai ser fundamental para apontar, indicar a proteção também umas edificações de arquitetura moderna. Então, ele passa, na época, elabora ali o quadro 6 da arquitetura moderna, que tem basicamente uma listagem de edificações do período ali que vai dos anos 20 aos anos 70, 75, que são praticamente as obras que estão no livro Arquitetura Moderna Paulistana, mas também é incluído o próprio pavilhão do Anhembi, como nessa lista desse quadro 6, também passa a ser incluído o pavilhão Anhembi como um edifício importante a ser considerado do ponto de vista da arquitetura moderna para ser tombado, né, no instrumento do tombamento. Esse quadro da arquitetura moderna ele vai ser discutido junto com outros tantos imóveis que são indicados nos planos regionais, na ocasião, em 2004, indicados pela população, para ser realizado o tombamento. Então, o DPH herda, de certa forma, por uma indicação de vários outros setores, uma lista de diversos imóveis e áreas, inclusive. Então, a área da Penha, a área de São Miguel, uma área no Belém. Então, algumas regiões, além dessa lista de imóveis de arquitetura moderna, para realizar os estudos e concluir esses pedidos, né, identificando se como é que é esse tombamento ou não. O projeto do Anhembi, ele é que, particularmente lá dentro do DPH, também sempre teve uma certa polêmica do entendimento dele como arquitetura moderna, né? Assim, a importância dessa estrutura, grande estrutura. Por outro lado, na hora que os estudos começaram e o próprio plano diretor mais recente, né, entre 2014 e 2016, vai definir um prazo para que os tombamentos sejam concluídos, todos esses pedidos em aberto. Então, o caso do pavilhão não tinha sido um dos processos instruídos, então muitos foram concluídos e outros não. Então, esse pavilhão do Anhembi é um dos que começam a ser discutidos nesse âmbito a partir de 2015, principalmente. Mas já naquele momento, na gestão Haddad, se discutiam projetos para a área ali do pavilhão. Então, a ideia, a possibilidade de, eventualmente, dividir o espaço do Anhembi para construção habitacional, para construir algum equipamento de mobilidade ali, sobre trilhos na região, pensando no lugar estratégico, pensando também nessa reestruturação dessa empresa da Espetures. Então, isso já era uma questão já em 2015. Mas o que acaba acontecendo é que a Espetures pede para a gente algumas reformas que eles querem adequar ao pavilhão, e a gente vai junto, faz uma série de visitas e fala, claro, vocês podem modernizar esse espaço. O espaço é, de fato, completamente compatível com uma recuperação, inclusive, que a gente indica. Então, o próprio jardim que tinha ali no pavilhão de exposições, ele já tinha sido cortado, foi feito depois, que não aparece aqui nas imagens, mas tem hoje lá esse anexo, né, um anexo
que a gente fala que é um pavilhãozinho, um mini pavilhão, ele é mais baixo. Então, assim, indicar a remoção, eventualmente, desse anexo, indicar alguma recuperação de jardim, indicar a possibilidade de fazer parque, menos estacionamento. Tem uma discussão sobre o ar-condicionado, né, que essas grandes feiras têm um impacto grande, mas também teve uma avaliação de que a ventilação do próprio pavilhão que estava sendo pensada, ela não né, por uma série de divisões internas, ela não estava conseguindo funcionar adequadamente, então que eventualmente não seria o caso de ar-condicionado, mas de uma melhor disposição interna do pavilhão. Então, uma série de discussões são feitas. O DPH, inclusive, aponta, indica em vários desses processos de pedidos de reforma diretrizes para adequações e adaptações do espaço, né, que seriam possíveis, inclusive do centro de convenções, então, essa série de vistorias. E a gente verifica que tem também ali no próprio pavilhão uma documentação fantástica com todo o projeto completo do pavilhão, do AMB. Nessa ocasião, muda, né, a prefeitura em 2017 e existe, sim, essa pressão de alienação, venda de vários imóveis numa série numa política tentando, né, de desestatização, inclusive, né, como é chamado. Então, tem um setor de desestatização e parcerias considerado na prefeitura. Então, vai acontecer como no caso do estádio do Pacaembu, essa ideia da concessão de um imóvel. No caso, o estádio do Pacaembu, por ele já ser tombado, foi bastante interessante toda a discussão que foi feita, né? Primeiro, uma resistência muito grande de entender que um imóvel tombado tem também custos de manutenção que precisam ser contemplados por quem for ganhar essa concessão. E no final, a questão do Pacaembu foi né, a gente achou que tinha, dentro do departamento, mostrado para São Paulo Parcerias e que era possível, sim, eventualmente fazer uma concessão e atrelar a isso responsabilidades na preservação da edificação. Então, no Pacaembu, essa discussão foi incluída. No AMB, como o processo estava em processo de tombamento, não estava tombado, ainda dentro do Compresp teve uma posição muito forte da gestão na época, na ocasião, pelo não tombamento, para justamente entendendo isso como uma ameaça ou muitas restrições para venda ou para transformação que implicariam em processos mais complicados. Então, e uma disputa muito grande em torno dessa questão que, enfim, eu entendo que não está ainda totalmente resolvida, tanto é que a questão foi ser judicializada. A área técnica, o corpo técnico do departamento encaminha uma posição pelo tombamento do pavilhão, entendendo justamente a importância dele nessa escala metropolitana, da paisagem também, então, e da própria, né, toda a indústria da construção que ele movimenta, né, do ponto de vista tecnológico, da importância disso, não apenas da edificação, mas entendendo que essa edificação poderia ser modificada, adaptada, eventualmente ser acrescidos espaços, outros novos, uma transformação da área sem prejuízo necessariamente ao pavilhão, ao contrário, poderia ser transformado para novos usos. Nesse mesmo momento, o Campo de Marte também entra em votação no Compresp, ali ao lado. Então, e o Campo de Marte também não é tombado, mesmo com parecer favorável da equipe técnica, né? E enquanto que a rodoviária, por exemplo, que você cita, foi protegida com alguma discussão, resistência, mas eu acho que daí foi uma conversa muito junto ao metrô, né? A Companhia Metropolitana também não foi simples, porque foi tombada uma série, 4 estações da linha azul do metrô, incluindo a estação da Ponte Pequena, da Armênia, que está ali próxima também, e da rodoviária. Então, enfim, entendo que a discussão foi talvez insuficiente,
né, na época, polêmica, e ainda acho que, né, um novo pedido de proteção do Anhembi poderia ser considerado, sim, de ser feito, né, pela população, entendendo essa demanda. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu foi que tinha um prazo estabelecido em lei para a conclusão desses tombamentos, por acatar ou não, e daí, nessa apressada discussão, venceu pelo não tombamento. Acho que isso é fundamental no Anhembi, que você coloca como um marco na paisagem dessa localização referencial na Marginal Tietê. Então, isso é atribuição hoje do Departamento de Patrimônio Histórico. Ele é o órgão na prefeitura que tem legitimidade para tratar dessa discussão da memória da paisagem, da memória urbana, de orientar os planos de desenvolvimento urbano. Então, ele, desde que é criado em 75, ele tem esse papel. Inclusive, grande parte dos tombamentos e tombamentos de área, né, os tombamentos do Departamento de Patrimônio Histórico, diferente que a gente vê, por exemplo, no caso do Condefat, que estão ligados pontualmente a algumas edificações relacionadas a ciclos econômicos da cidade e tal. Os tombamentos, desde o início, por exemplo, incluem a Vila Maria Zélia, a Fábrica de Cimento de Perus, o eixo histórico de Santo Amaro. Então, por que vai ser feito um estudo do eixo histórico de Santo Amaro? Porque estava em discussão o corredor de ônibus que ia abrir o Largo 13. É feito um tombamento do conjunto do entorno do Anhangabaú, porque estava sendo discutida a operação urbana no Anhangabaú. A própria tombamento da Bela Vista, do conjunto da Bela Vista e Bexiga, porque estava no âmbito de uma discussão maior ligada ao plano de bairros, enfim. Então, o recorte temático é por essa discussão urbana e da paisagem, em grande parte, e isso, né, são estudos de maior fôlego que pensam essa articulação com a paisagem urbana, com o cotidiano, com a memória do lugar, com uma tentativa de deixar no tecido urbano essa memória das camadas da cidade, né? Que eu acho que é um princípio que, para o Jorge, pelo que eu vejo, né, nos trabalhos dele, era muito claro, e que nem sempre isso é considerado pelos setores de urbanismo, né, ou planejamento urbano, mas, claro, tem uma pressão imobiliária muito forte dos setores por uma grande transformação. E o Departamento de Patrimônio Histórico e o Compresp, o órgão municipal de preservação, consegue ter nas suas resoluções de tombamento. Talvez o tombamento nem sempre seja o melhor instrumento. Por exemplo, a gente tem discutido agora a possibilidade de pensar como regulamentar a chancela da paisagem cultural, ou como que isso se encaixa num contexto urbano, metropolitano de cidade. Mas, de qualquer forma, o tombamento, entendido como uma área, né, como conjunto urbano e com essas camadas da história da cidade, ele é um instrumento que consegue, sim, evitar essas transformações radicais que não preservam e não pensam, não refletem sobre a história do lugar. Então, é isso que é cobrado. Então, é por isso que tem tanta resistência também de muitos, e tanta polêmica em torno das discussões do tombamento. Quer dizer, tem muita coisa por trás, né, muitas camadas e disputas que não são claramente visíveis numa discussão de um tombamento. Acho que, enfim, para mim, muito sintomático, justo alguns legados do Jorge estarem em xeque nesse momento, e eu acho que eles, de fato, esse pensamento, esse raciocínio de como pensar a cidade e a paisagem, são aspectos que a gente tem que, hoje, retomar e rediscutir, e, como arquitetos e urbanistas, também propor e ajudar a reconstruir e fortalecer no meio da política urbana. Acho que é isso. Bom, então, agradecendo de novo, muito obrigado pelas falas. Eu acho que agora, deixa eu
parar aqui. A gente pode fazer uma conversa aqui na praça. Todo mundo que quiser pode se manifestar. Acho que a gente continua usando o microfone por causa da gravação, né? Mas, bom, eu tenho as minhas questões, mas eu vou primeiro abrir para vocês. Se vocês quiserem começar, alguém quer fazer uma pergunta? Posso começar? Bom, estava aqui pensando, ouvindo a fala de vocês, principalmente pegando como um gancho esse finalzinho que a Raquel falou, do legado do George Wilhelm. A Dina deu também sublinhou isso, né, na sua fala, e eu acho, para mim, me apareceu como mais uma camada, porque eu estava durante a fala e pensando esses dias, né, bom, qual é a memória? Quais são as valorações que são atribuídas ao AMB, né? A gente poderia pensar que diversos grupos atribuem diversas possibilidades de valores, mas eu estava olhando aqui, nós como arquitetos urbanistas e vocês duas, de certa maneira, quase colocando como um aspecto de memória desse lugar o legado de um profissional da área e o legado de uma forma, né, de se atuar e de se fazer na cidade. Não sei, eu pensei um pouco nisso, talvez vocês queiram comentar, mas no sentido justamente de talvez outras, né, dentre outras valorações possíveis do AMB, uma seja realmente essa, a de, no momento no qual todas essas instituições, né, não só as instituições formais, públicas, mas as próprias instituições profissionais, né, do urbanista, do planejador, de quem vai pensar a cidade para além do seu momento imediato e do seu valor venal, né, estão sendo fortemente questionadas, né, por grandes setores da sociedade. Me pareceu interessante pensar o AMB como uma defesa mais ampla, né, de todo um campo de atuação e de como pensar a cidade, né? E ele, por ser icônico, né, pela sua escala, por ser um marco, ele parece que realmente tem essa potência, né? A gente poderia pensar que potencialmente qualquer tipo de intervenção, o edifício arquitetônico contém isso, né? Mas nem todos talvez consigam ter a força de efetivamente se estabelecer como marcos na paisagem, né? Como ele. Então, curiosamente, pareceu um monumento ao planejamento urbano. Não sei, o que vocês pensam? Às vezes o planejamento urbano fica nesse lugar das grandes transformações e enfim, essa inclusive era a própria defesa do Jorge, né? Justamente fazer o planejamento urbano iria além de ordenar as questões da cidade. É a ideia de que você tem um plano, de que você tem uma diretriz. Isso está lá no livro Substantivo e Adjetivo do Jorge, um livro lançado em 79, que é 10 anos depois do Urbanismo e Subdesenvolvimento. Tem ali a ideia de que o planejamento é justamente o norte que a gente segue. É o norte que a gente quer. E esse norte, já, tanto na parte teórica do Jorge, como na prática desses planos que eu falei aqui dos anos 60, ele via como uma construção com os habitantes da cidade, desde os anos 60. Né? Então, por um lado, tem um lado técnico, e aí a gente tem uma formação específica de conseguir ler e fazer o famoso diagnóstico das cidades, né? Entender quais são problemas, identificar problemas, mas perceber também potencialidades. O Jorge dizia muito de entender
identidades, né, da gente conseguir ter nós, enquanto profissionais, ter a sensibilidade de conseguir perceber a identidade de cada um desses locais, algo que depois ele foi sistematizando justamente como sistemas de vida de cada uma dessas áreas e como esses sistemas se organizam. Então, o planejamento urbano ele tem esse viés de um pacto coletivo entre os habitantes de uma cidade. Ele não é meramente a construção e o ordenamento ou o valor venal da cidade, como a cidade tem se reduzido, né? Mas ele é, sobretudo, um norte que se toma coletivamente. E esse norte ele vai sendo repensado e revisto ao longo do tempo por conta das transformações que são efetuadas nas dinâmicas urbanas de qualquer cidade. Esse é um pensamento que é muito interessante, do Jorge especificamente. Essa geração, repito, é a primeira geração de arquitetos formados em São Paulo. É a primeira geração de arquitetos, e não de engenheiro-arquitetos, que estão se formando enquanto arquitetos e têm um legado também da sua própria formação, mas o quanto a sua carreira profissional construiu espaços profissionais. O Jorge construiu um lugar do arquiteto, um exímio arquiteto, com edificações exemplares na cidade de São Paulo, não só aqui, mas aqui a gente tem várias, mas um arquiteto que, desde a sua formação de 54, ele ganha um primeiro concurso com um plano diretor de Angélica, no Mato Grosso. Ao longo de toda a sua carreira, ele constrói planos de cidades, não só de cidades novas, como foi esse concurso em 54 de Angélica, própria Brasília, mas nos anos 60 ele se depara com as cidades construídas no Brasil. E ali ele renova, inclusive, a sua própria formação. Ele escreve sobre isso. Ele fala: existe algo das nossas cidades, dessa estrutura urbana, que não é a estrutura urbana daquele momento chamado um país desenvolvido. Aí é o tema do urbanismo e subdesenvolvimento. Que características são essas, então, dessas cidades? E aí ele volta, então, a pensar nas estruturas de vida. Quando ele vai para Natal, nos anos 60, fazer o plano diretor de Natal, ele se depara com uma cidade que não tem energia elétrica. Ele faz um plano diretor dentro daqueles sistemas de vida. E são vários. E ele tem a sensibilidade de identificar esses vários sistemas e, ainda assim, planejar sobre ele. E, ainda assim, pensar um futuro e um norte dentro daquelas características, né? Então, o planejamento urbano, às vezes, ele fica com essa cara sisuda das grandes obras, das grandes demolições, quase que com as grandes destruições, né, para se renovar, mas ele pode ser inúmeras outras coisas. E a gente tem gerações de arquitetos que fizeram, efetivamente, inúmeras outras coisas. Inclusive, construir uma série de espaços, construir as instituições públicas, constituir instrumentos urbanísticos, planos diretores, lei de zoneamento, lei de desocupação do solo, pensar Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? Não só a preservação, e aí preservação ambiental no sentido de preservação de árvore, de espécies. Isso está atrelado à paisagem, né? De novo, só é possível essa qualidade de profissional se a gente continuar pensando a formação do arquiteto urbanista como uma formação humanista. Porque a nossa atuação, e a gente precisa ter clareza disso, quanto ela é variada. A gente tem uma atuação em inúmeros lugares, de inúmeras maneiras, né? E, para isso, a gente precisa continuar tendo uma formação humanista. E isso não é simples. E tem impasses, e a gente vive esses impasses num momento que a sociedade cada vez mais exige da gente uma especialização. Mas, ainda assim, enquanto formação, e isso era muito evidente no trabalho diário com o Jorge, ele era, em geral, o coordenador, né, de grandes projetos, né? A gente trabalhava em consórcio com empresa de engenharia, com empresa de trabalho social, enfim, com uma série de administrativo, financeiro, e, efetivamente, como era necessário a figura de um coordenador que consiga dialogar
com essa variedade de profissionais, que têm campos distintos, que têm lógicas distintas, mas, ainda assim, para se pensar a cidade, é imprescindível alguém que consiga articular essas formas diferentes de pensar e, ainda assim, trazer um norte. Eu via o quanto era uma prática, não só de muitos anos, mas uma prática de uma formação que consiga dar suporte a isso. E essa figura é um arquiteto, um urbanista. Não conheço nenhum outro profissional que tenha clareza, que tenha uma formação capaz de dialogar com tamanha diversidade profissional na formação de planos. Né? Isso não é simples. Isso tem que ser parte da nossa formação. Não tem como a gente abrir mão disso. Porque, cada vez mais, a gente lida com os problemas, são multifatoriais, eles são complexos, e exige da gente uma capacidade de articulação e de coordenação de assuntos complexos e multifatoriais. Né? Isso não é também uma formação simples, mas acho que é um desafio para a nossa geração e que, certamente, a gente tem como respaldo gerações anteriores. Não significa voltar a elas, mas, sobretudo, entendê-las. Eu acho que isso é fundamental para a gente caminhar. Eu também entendo que tem uma diferença que tem que traz, enfim, desse tipo de olhar do Jorge. Primeiro, de fato, essa atuação, a importância do órgão público também nesse papel de coordenar e de formação também de profissionais para, né, de alguma forma, para ocupar e construir, de alguma forma, essas instituições, que são as instituições que vão, de alguma forma, estar ali pensando na organização do coletivo. Né? O próprio Embi, enfim, muito mais, são visões que estão pensando nos projetos e pensando num urbanismo, numa cidade que não é de um interesse de um particular, mas que tem uma generosidade para pensar a cidade, a implantação daquele espaço, os caminhos, enfim, o uso coletivo do espaço, de alguma forma, assim, e articular essa questão. Eu acho que o planejamento urbano, muitas vezes, por exemplo, no plano diretor, a gente tem lidado no Compresp até com essa crítica sempre que, poxa, mas o DPH está fazendo um tombamento que é contra o plano diretor, que não está... vocês estão propondo preservar uma área com casas, por exemplo, no caso da Chácara das Jabuticabeiras, lá na Vila Mariana, uma discussão que está acontecendo, mas aquilo está no Mazeu, como é que você vai proteger? Então, assim, a cidade, o município, o coletivo está entendendo que aquilo é uma zona de estruturação urbana, do lado do transporte, você não vai deixar verticalizar ali? Eu respondo assim, não podemos ter essa oposição. Acho que não é uma questão de oposição, é uma questão de escalas, de olhares complementares. Então, assim, na hora que você faz um planejamento urbano, de plano diretor, que você está pensando esses zoneamentos amplos, você está olhando numa escala de fato, números, mobilidade urbana. Outra coisa, inclusive, que não foi feito ainda atualmente, que precisa ser feito, é o plano de bairro, é o plano regional. E o olhar do Departamento de Patrimônio Histórico, talvez ele se complementa e avança nesse olhar do lugar, da especificidade daquela paisagem, daquele lugar, daquele grupo, né? Que eu acho que até... Não sei, quando a gente recebe no Departamento de Patrimônio Histórico também vários projetos para analisar, que a gente aponta... assim, poxa, mas você está olhando para o seu vizinho, para o seu entorno, você está fazendo uma implantação aqui, mas você está na base de um morro, ou você está na beira de um lugar que era uma várzea, você vai fazer 5 subsolos. Então, os próprios arquitetos, quando vão fazer glebas e tudo, pelo menos os projetos que chegam, né, claro, às vezes não é nem culpa dos arquitetos, é a própria demanda do cliente, da incorporação. Então, a própria questão de criar habitação lá na região perto do Cambuci, na Lava Pés, também dizer, poxa, é uma área que é a envoltória de um caminho histórico que está na várzea do Tamanduateí,
e que, de repente, umas ex, então, vamos verticalizar, vamos fazer torres de 22 a 26 andares, com 22, 26 andares, com uma implantação em que a pessoa que chega para conversar fala, não, mas eu contratei um urbanista para ver. Mas, ele, inclusive, trabalhou muito em Alphaville e tal. Sim, mas você está no centro da cidade, trazendo uma discussão específica. Vamos olhar para esse lugar, né? A implantação de um edifício, tudo, ela tem que ter esse olhar. E isso é interessante que, nos projetos do Jorge, ele traz esse olhar adaptado ao lugar também do ponto de vista do planejamento e do urbanismo, né? É uma questão que liga desenho urbano, arquitetura e planejamento, né? Que isso não é, eu acho que são poucos os projetos e profissionais que trabalham com isso, por mais que ele tenha formado alguns setores, algumas instituições, eu acho que ainda é muito pontual essa atuação dele e que não aparece. Que, enfim, é muito singular e é uma coisa extremamente importante, não sei se por toda a formação dele, pela época, pela experiência que ele foi adquirindo, pelo momento, mas, enfim, é um espaço que, pelo menos quando a gente analisa no Departamento de Patrimônio Histórico um projeto, você consegue reivindicar uma instância de Estado, né, que você pode falar, não, mas o seu projeto, você não consegue ver melhor esse vizinho, ou a altura, ou o desenho, porque numa instância de aprovação de projeto, isso não é uma questão, é um checklist de atendimento, de ventilação, de código de obras, de tudo. Então, inclusive, a gente discute muito no Compresp mesmo com os representantes, em geral, da Secretaria de Licenciamento, assim, mas se vocês podem pedir para a pessoa mudar isso? Sim, é uma questão de paisagem, é uma questão de patrimônio. A gente está, assim, toda a discussão é em torno disso, né? Assim, como você pensa um projeto dentro de um contexto de um lugar que tem uma história, que tem uma vida, que tem pessoas, que tem habitantes, que tem, né, tem toda uma dinâmica que você eventualmente quer transformar, mas eventualmente você quer preservar, ou você quer manter uma parte. Então, tem né, o desenho, a legislação tem, de alguma forma, um impacto sobre isso. Então, como conseguir prever também o impacto da legislação no desenho também é uma coisa complexa e que é um desafio. Pode falar. Não, é só isso. Não, fala, porque isso é interessante. Não, fala. Sobre a relação da legislação com o desenho. Não, eu acho que esse é um ponto que me intriga há algum tempo, sem sombra de dúvida. Acho que a discussão de, justamente, desenho urbano é uma prática que a gente não tem corriqueiramente no Brasil. Não à toa eu fui fazer um doutorado pensando na questão de desenho urbano, né? Esse é um tema que me mobiliza, porque justamente, na verdade, o desenho urbano é uma escala intermediária. É a escala intermediária entre o lote do projeto, exato, né, e do planejamento urbano. A gente tem avanços muito importantes com relação à arquitetura brasileira, a gente tem grandes nomes, sem sombra de dúvida. A gente tem um avanço muito significativo do ponto de vista do planejamento urbano. Se a gente pensar, eu sei que todo mundo é muito pessimista, nós do planejamento urbano somos muito aguerridos e a gente sempre é muito crítico. Mas é importante lembrar que 10 anos, 15, 20 anos que sejam, houve um avanço bastante significativo com relação à consolidação de uma legislação urbanística bastante avançada, não só no Brasil, ela é bastante avançada. No entanto, ainda, e eu acho que esse é o novo rumo do desafio, que é como é que a gente trabalha justamente com a escala intermediária, que a gente tem pouquíssimas demandas sobre isso, né? É uma escala que provavelmente a prefeitura demandaria, é menos do que... Criou, que é a São Paulo Urbanismo hoje, mas a IMURB, que foi construção dele. É, hoje, na prefeitura, responsável por fazer projetos urbanos.
né? Mas, claro, isso precisa ser bem discutido, qual o projeto urbano e qual é a demanda, né? Muitas vezes são demandas, eles têm feito muito mais demanda. Não, a ideia de retomar os PIOs, de serem esses projetos de intervenção dessas escalas. Dessas escalas intermediárias, justamente. Eu acho que o desafio agora é esse. E ele vai ser um desafio para nós, profissionais de prancheta, porque ele tem um desafio de prancheta, que a gente tem a nossa formação não está atenta para isso. Tem um desafio jurídico, administrativo. Tem um desafio da escala profissional, né? E agora, lidar com a escala de projeto urbano não é simplesmente destinação de área, e muito menos de cálculos construtivos. É mais que isso. É mais que isso. E, nesse sentido, no meu ponto de vista, o próprio PIO-INB não avançou. Ele ainda ficou numa lógica de operação urbana, de distribuição, de ainda lidar com pouquíssimos recursos, de metragem construtiva, recuos, tamanho de lote e tamanho de fachada. Tem um campo aberto que é necessário que a gente faça um debate qualificado sobre. Eu acho que a gente precisa avançar justamente nessa direção. Bom, antes de mais nada, agradecer mais uma vez, o Pedro já agradeceu, mas a presença de vocês aqui hoje, para a gente é super importante participar desse evento aqui. E, pegando um pouco no que a Dinalva está falando agora, né, da questão desse planejamento intermediário, né, e o que você falou antes da paisagem, de como a AMB é a paisagem referência da Marginal Tietê. Né? Eu acho que, historicamente, a gente não tem mais o Play Center, a gente tinha o Play Center, era o AMB e o Play Center, não sei se vocês sabem. E faz falta na paisagem o Play Center, seja lá o que era. Assim, tem uma coisa histórica que se perdeu à medida que a gente perdeu o Play Center, independentemente do resto. Mas uma questão que acho que a gente precisa pensar, que acho que pode alimentar esse planejamento territorial, como é que o capital se envolve com isso. Quer dizer, o AMB, como ele com todas as adaptações que podem ser feitas, como a Raquel falou, e a gente sabe que são N adaptações. É uma joia em recurso, gente. Dá lucro aquele negócio. Quer dizer, assim, já é um presente. Você conseguir uma concessão daquilo, podendo fazer adequação, já é um negócio da China. Não precisa potencial construtivo, não precisa nada disso. E, ao mesmo tempo, a gente pensar a várzea do rio, né, dos dois rios, na verdade, como a gente sabe, não é propriedade de ninguém. Não existem as escrituras. Então, a gente tem todos aqueles outros galpões horrorosos e todas as outras coisas que ocupam aquela paisagem, que mudam a cada dia, que são provisórias e que nunca serão consolidadas, porque ninguém tem a propriedade daquilo, que assim são ruins, mas são ruins por isso também, porque não são de ninguém. Né? Quem é que vai fazer alguma coisa decente naquilo que não é meu e o outro não pode passar para frente? Quer dizer, é como fugir do problema daquela terra, que também é pública, porque se ela não é de ninguém, ela é pública até um certo ponto, não sei, e atacar num lugar que a gente sabe que é público, mas que funciona para fazer ali o potencial construtivo aumentar. Gente, é uma lógica de planejamento urbano que não faz sentido se a gente pensar na cidade. Né? Então, eu acho que tem uma questão aí perversa de não olhar o valor que aquilo já tem e o dinheiro que aquilo já dá, e pode acontecer muito mais eventos maiores, enfim. Eu acho que é estranha a leitura que o poder público tem do próprio espaço da cidade, eu acho. Né? De como lucrar com aquilo, não sei. É mais um comentário do que uma pergunta, mas, enfim. Um comentário em relação a essa questão do desenho urbano, né, dessa escala intermediária. Se não valeria um mergulho nos próprios pensamentos do George Wilhelm enquanto intelectual, né? Será que esse debate da paisagem urbana na década de 60, e daí talvez a Dina possa falar um pouco, não traz algumas questões para a gente? Porque me parece que é um pouco nesse sentido que vem essa discussão da paisagem urbana, e inclusive em diálogo transnacional, eu acho, sabe?
Isso não está muito traçado, mas talvez exista um diálogo com o pensamento inglês desse momento do townscape, em contextos diferentes. Eu acho que mas essa volta às proposições do George Wilhelm talvez seja também um modo da gente pensar esse lugar da paisagem urbana e até mais um argumento para a gente pensar o valor do AMB para a cidade, né? É um pouco nesse sentido. Eu só queria 2 observações breves. Eu achei foi ótimo ouvir vocês. Eu acho que eu sempre ouvi sobre o Jorge, a gente aprende muito. Mas eu queria colocar 2 dúvidas. Uma é sobre o Jorge e outra sobre o Anhembi. De fato, ele é de uma geração que são os primeiros formados em arquitetura e que vão ter esse espectro amplo que a Dina ressaltou. Outro que tem esse espectro muito semelhante é o Guedes, né? Agora, a gente precisa lembrar que eles se formam na década de 50, começam a trabalhar no início da década de 60, e que a gente tem um grande problema em termos do que significou o golpe de 64 para toda essa atividade, que é uma atividade que tem uma relação extremamente forte com a política. Então, outro dia, quando a gente estava lançando o livro do Urbanismo e Política, o Adrian Gorelick observou uma coisa bastante interessante, que eu quero ainda conversar com a Paula, que é o seguinte: nesse período, exatamente, de enorme politização, a reação dos urbanistas e dos arquitetos em relação a esse interrupção que representou o golpe foi muito diferente. E eu acho que isso é uma questão importante da gente prestar atenção e que vai ter um impacto muito imediato nas gerações que se formam nos anos 60 e nos 70, que vai ser modificado nos anos 80. Então, eu acho que a gente tem que olhar o Jorge como outros. Ele não é único, tem outros que têm um percurso bastante semelhante ao dele, mas que estão cindidos pelo que aconteceu em termos políticos nos anos 60. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso e entender o que está se configurando em termos da atuação desses arquitetos, urbanistas, planejadores urbanos. Então, essa é a primeira pulga. A segunda pulga que me dá é a seguinte: será, e o Jorge era uma pessoa extremamente atenta para as transformações urbanas, e ele correspondia a isso em termos de projeto, será que ele veria o Anhembi como uma estrutura que está ainda fazendo sentido para uma cidade como São Paulo? Eu tenho dúvida, porque, de fato, o que nós temos hoje, em termos de equipamentos de grande porte, lembrando exatamente isso que a Dina lembrou, por que o Anhembi foi projetado, construído naquele lugar. Eu acho que a análise da Dina é muito perspicaz em termos de mostrar o que significou nos anos 60, mas qual é a cidade que nós temos nos anos 60 e qual é a cidade que nós temos agora em 2020. É muito diferente, né? E me parece que ele teria que se reinventar de forma drástica, porque vocês vejam que quem está acompanhando na prefeitura, nós não temos mais aprovado shopping centers, nós não temos mais equipamentos desse grande porte. Isso está terminando na cidade de São Paulo. A gente tem uma outra estrutura que não tem mais, não corresponde mais a esse tipo de equipamento. Então, o que eu imagino é que exige um novo olhar e uma nova percepção do que é a cidade hoje para rever um projeto como esse do Anhembi. Então, gostaria de saber se vocês...
Só vou acrescentar mais uma pulguinha. Rapidinho. Na verdade, é só trazendo isso que vocês falaram e que a Paula falou, enfim, do desenho urbano. Eu acho que seria interessante, dentro dessas questões que foram colocadas agora, enfocando no AMB, até mesmo enfocando em pensar como ele pode ser realmente, talvez seja o caso de ser repensado, mas que talvez seja usar ele mesmo como inspiração para repensá-lo. Ele mesmo, eu digo, o modo de se fazer, né? O modo de se pensar, isso que você falou das articulações de escalas, né? De não pensar com essa distância o planejamento e a arquitetura, né? Mas justamente em como pensar o AMB como um exemplo que pode ser até mesmo para a sua própria intervenção, né? De desenho urbano. Não sei como vocês veem isso. E talvez querendo ouvir um pouco de vocês sobre quais que são as especificidades, né, desse desenho urbano do AMB. O que faz dele, né, digamos assim, um bom exemplo dessa forma de atuação que vocês estavam falando. Fala antes, daí você conclui. Não, eu queria, enfim, de fato, acho que, inclusive, o argumento para desativar o AMB, a venda, era que esse tipo de equipamento não faz mais sentido, né? Inclusive, outros pavilhões de exposição, na Imigrantes, não sei aonde, enfim, existem, os eventos estavam todos indo para lá, e que o pavilhão do AMB, para esse tipo de grande exposição, não atendia o que era solicitado para o mercado, das feiras. A questão do ar-condicionado, por exemplo, quando chegava para a gente, era uma coisa muito forte, quer dizer, não tem estrutura, embora a localização seja a melhor. Então, era sempre esse argumento. Então, de repente, com essa localização, a gente consegue reativar. Mas, puxa, daí fica competindo com esses outros lugares e talvez a cidade não também precise de tantos espaços com esse tipo de programa. O que fazer? Acho que em 2015 existia uma proposta de adaptação e de repensar esse lugar, inclusive transformando uma área do estacionamento em parque, podendo diminuir, inclusive, a área do AMB, tirando, como eu falei, aquele anexo, o estacionamento, o centro de convenções podendo funcionar com até separado ou junto, enfim. Existia uma ideia de adaptação e de repensar o que é esse lugar na cidade, mas, de alguma forma, mantendo ainda, aceitando que ele estivesse lá, embora também sempre com muitas críticas assim, puxa, mas é uma estrutura tão gigante que a gente não consegue saber como usar e vai ter que conviver. Sim, existia sempre esse questionamento. Não sei até que ponto é isso, a polêmica existia, mas o departamento, a equipe técnica se posicionou, sim, pela manutenção, inclusive, dessa memória, desse tipo de espaço, nesse lugar, podendo, sim, se transformar. Quer dizer, você tem uma área gigante da Marquise do Ibirapuera, você pode fazer equipamentos, parques, e usar essa cobertura de uma outra maneira. Assim, basta um projeto, né? Esse projeto não foi feito. Mas existia, inclusive, esse direcionamento e essa sugestão do DPH. Enfim, eu acho que isso meio colocando essas duas perguntas da Cristina e a sua. E assim, só para falar da questão de paisagem, por exemplo, no tombamento da Penha, que foi feito, que eu ajudei a concluir, né, só para entender o que era essa discussão de paisagem. Então, a Penha ela é indicada pela população, né, num plano regional, ali em 2004, o Centro Histórico da Penha, né, que é aquele Alto da Penha. E daí o estudo ele começa a ser feito, na época, o Eduardo Nobre, professor da FAO, era da seção de valorização, e ele justo abre o estudo tendo como referência o Town Planning
Londres, toda a discussão da paisagem e como você... Então, ele traz a referência, um estudo de Birmingham, se eu não me engano, sei lá de onde, que fala assim, olha, a gente precisa entender a colina, a topografia, isso tudo como uma dinâmica, e ele sugere, de alguma forma, um recorte outro para esse estudo, que é o que depois a conclusão do tombamento vai se guiar por isso, que é por entender assim, o mapa histórico ali que a gente tem como núcleo urbano da Penha mais consolidado é o mapa de 1897, do Gomes Cardim. Então, vamos pegar isso como núcleo da Penha, o que tinha ali? Tinha um ramal ferroviário, tinha uma área, tinha um rio, tinha o morro, não tinha ainda a igreja nova, que é a que a gente vê hoje na Penha, quando passa pela Marginal. Mas essa igreja, construída nos anos 60, que meio modelo, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, ali, tudo mais, que nem arquitetonicamente nem é tão relevante, mas ela é um marco na paisagem. Então, toda a ideia do tombamento da Penha tem como referência a preservação da paisagem do outeiro da Penha, que é composta... Então, como o que você vai regrar do ponto de vista da construção para que você ainda perceba essa paisagem? Então, o tombamento vai trabalhar com essa ideia da paisagem, do ramal ferroviário também, de alguns testemunhos, de uma área arqueológica que tinha ali, que não estava sendo considerada depois. Foram achados uma urna funerária. Por que a urna funerária ali? Tem um estudo também de um mestrado do Renato Mangueira, que era arqueólogo do DPH, agora está no IFAM, em Brasília, lá, resistindo, mas o mestrado dele é sobre uma metodologia de como você identifica áreas com potencial arqueológico em sítio urbano. E é muito baseada nesse estudo da paisagem, das colinas. Então, as meias encostas de rios, com uma posição de insolação tal, propicia uma ocupação. E, de fato, ele tem evidências de que muitos achados arqueológicos estão nessa situação geográfica, topográfica. Então, assim, complementando essa leitura da paisagem com a arqueologia urbana, com as camadas, com a topografia, com essa ideia da geomorfologia da paisagem também, né, dos vales e tal, como você dá regras para construir, né, naquele lugar. Então, no tombamento, a gente tem trabalhado com alguns desses conceitos de paisagem já há um bom tempo. E que isso, assim, o plano diretor, agora, de alguma forma, esse de 2014, ele introduz como, né, um dos instrumentos de patrimônio cultural, não só o tombamento, mas a ideia de registro imaterial e de paisagem, de chancela da paisagem. Inclusive, ele tem o TICP, né, que é o Território do Interesse da Cultura da Paisagem, que também faz parte, de alguma forma, do escopo do que seria trabalhado ali pela área de patrimônio histórico do município. Então, isso é bem interessante. E, de fato, assim, a gente tem conversado com áreas... A São Paulo Urbanismo, hoje, é quem mais dialoga com o DPH, porque eles têm essa ponta do projeto urbano. Mas lá não existem profissionais que tenham um escopo de trabalho com o olhar das camadas históricas ou da historicidade do território. Então, isso é sempre solicitado, de alguma forma, ao DPH, uma consulta ou tal. Então, seja nos PIOs ou seja, enfim, em outros projetos em geral. Então, vamos lá. Agora ficou difícil, né? Mas vamos lá. Maíra, acho que sim. Acho que você tocou num aspecto crucial que eu fui me esquivando aqui um pouquinho. Evidentemente, é o preço do uso do solo, né? É a forma como a gente tem uma dinâmica econômica lidando com o território, né? Lidando com o espaço urbano. E o tempo todo, e aí é um embate entre o que a gente consegue construir. Exato. Esse embate... Não, justamente por isso que vale, porque vai à venda, né? Também tem isso. E esse é um lado
pensando agora a questão do uso do AMB, esse é o lado que é muito contraditório, porque o AMB ele não está abandonado, ele não está subutilizado. Ele tem atividades pagas, ele tem de 150 a 200 atividades por ano. Isso significa dia sim, dia não. Não é pouca coisa. Ele está em atividade. Tem um potencial maior de uso do que tem? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Né? Agora, ele está em atividade, ele deve gerar algum lucro. Não consegui pesquisar exatamente, tem a receita, mas não consegui entender exatamente como é que recursos são esses, origens e o que gera. Alguma coisa gera. Porque não são pequenas convenções. São convenções de grande porte. É o maior centro de convenções latino-americano. Ele é uma referência. E ele tem atividade. Ele está em uso. Acho que essa é a primeira constatação que a gente precisa deixar clara. Que, sem sombra de dúvida, tem algo estranho nisso. Com relação as transformações, eu acho, mesmo no livro sobre os 50 anos de obras públicas, que o Jorge lançou, ele mesmo escreveu em forma de entrevista, ele mesmo diz, aliás, sobre o AMB, ele diz, fizeram um anexo ali horroroso, que não funciona direito. A gente tinha projetado a área administrativa para outro local, embaixo do hotel, em outra área, depois fizeram aquilo. E ele mesmo diz, é evidente que a cidade se transforma e os usos vão se modificando e vão demandando as outras formas de ocupação. E isso não é um problema. O problema é como é que a gente tem um diálogo com profissionais qualificados, capacitados, que façam boas adequações, boa leitura. Isso não significa demolir tudo. Ou simplesmente desconfigurar. Mas como é que a gente justamente entende a lógica de um espaço? Então, bom, o problema de lá não é o ar-condicionado, né? A discussão do pavilhão e o ar-condicionado. Imagina 60 mil metros quadrados com ar-condicionado, o custo que isso não gera. E foi projetado para fazer 100. Ele foi projetado para ter iluminação natural. Toda a ideia, agora, do Palácio de Convenções, de plissar aquela cobertura, o famoso pudim, né, aquela laje plissada, é que dentro dos auditórios tenha iluminação natural. E o Jorge fala sobre isso. Ele falou, olha, eu fui num congresso lá em Moscou, num centro de convenções gigantesco, e eu notei o seguinte... Se a gente fica naquele escurinho com a luz normal, todo mundo dorme, dá sonolência. Ao passo que, se tem variação de iluminação, o que eles faziam lá, como regra? Eles iam diminuindo a luz, de repente a luz fazia plá, aumentava do nada. Isso te despertava sem que você percebesse. Ele falou, olha o que eles fizeram aqui de iluminação. Eu vou fazer diferente, vou fazer iluminação natural. Isso é um partido de projeto de funcionamento fantástico. E ele faz uma forma arquitetônica que é de plissar toda aquela cobertura do centro de convenções de maneira que tenha luz natural dentro de auditório. Aonde a gente tem isso na cidade de São Paulo? Aonde a gente tem uma solução arquitetônica como essa? E que possa ser fechado na medida que precisa de escuro para fazer projeção. Não é qualquer coisa, não é uma arquitetura desprezível, não é um raciocínio de arquitetura, né, desprezível. Então, e a questão também não é a transformação. Ele mesmo falava, a gente fez um grande auditório, acho que 3.400 lugares, e auditórios menores, de 700, 500. Ele falou, todo mundo fala que faltam de 1.000. Né? Então, é claro, a demanda foi gerando outras necessidades. E a questão é justamente, não aceitar as transformações. O próprio Jorge viveu tantos anos na vida pública só aceitando transformações e mudanças para continuar. Mas é a maneira com que faz. Qual é a qualidade que se faz essas transformações, que não significa colocar abaixo tudo que a gente constrói, que não significa desprezar não só um arquiteto que construiu, mas uma geração de arquitetos que pensou e construiu e formulou e gerou, né, transformações importantes. Então, acho que a questão do AMB tem isso. Efetivamente, ele não... ele tem toda uma dinâmica urbana que mudou radicalmente dos anos 60 para cá, sem sombra de dúvidas. E ele requer ajustes, demandas, mas isso não pode ser de qualquer maneira e, sobretudo, não pode ser desprezado
capacidade técnica que aquilo tem. Isso por um ponto de vista. Julgando aqui o que a gente poderia achar que o Jorge acharia, né? Isso estão nos escritos dele, da forma como ele mesmo vê a transformação. Agora, por um outro ponto de vista, aí não cabe a ele, cabe a nós. É a nossa geração que está aqui, as outras gerações, que olham para aquilo e falam, como é que a gente, evidentemente, quando ele construiu a AMB, uma questão tecnológica fundamental, tem o uso dos primeiros cálculos de computador para desenhar essa estrutura. Isso em 1960, feito no Canadá. Né? Não é pouca coisa. Isso é uma memória da atividade profissional, que não é ele que vai falar, isso precisa preservar. Isso quem tem que definir, dizer, somos nós, arquitetos urbanistas. Que valor isso tem como memória da nossa própria atividade profissional, que não é pequena. Né? Então, tem algo que, sim, são as transformações, as questões que ele coloca, e eu acho que daí tem algo que é ativo da nossa geração. Então, justamente, a preservação não é simplesmente não tocar naquilo, mas como a gente tem a capacidade hoje de ler esse legado e entender aquilo que precisa ser colocado em pauta, mais do que preservado, colocado em pauta, e de que maneira a gente tem essa habilidade de colocar em pauta. Então, da mesma maneira que eu acho que o planejamento urbano, ele, sem sombra de dúvida, eu acho que é uma bobagem e é 20 passos para trás, a gente continuar pensando o planejamento e proteção de patrimônio como áreas antagônicas. Né? Nossa formação é a mesma. É óbvio que é possível. Da mesma maneira que a gente não pode pensar o planejamento como um destruidor de tudo para trazer coisas novas, né? A gente tem um pouco essa imagem corriqueira na cabeça. A gente também não pode pensar a preservação como aquilo que congela, que não pode tocar, não pode... Ao contrário, é aquilo que mantém as camadas significativas com as transformações, em diálogo com elas. Só que isso tem que ser feito de maneira qualificada, sem sombra de dúvida, tanto o planejamento como a preservação. Né? Acho que a gente precisa tirar esse lugar do antagonismo dentro da nossa própria área profissional e, ao contrário, trabalhar com a potencialidade que tem justamente esses diálogos. Né? Acho que isso seria um avanço. Não. Nesse sentido, só para defender, claro, o tombamento, né, isso também é uma discussão. O tombamento, no meu entendimento, assim, ele é um instrumento forte, legitimado, reconhecido e que, numa situação de ameaça, de fato, ele é efetivo. Enfim, é a hora que você fala, vamos tombar para segurar, para não demolir. A gente tem inúmeros estudos e inventários que foram feitos, por exemplo, do bairro da Liberdade, que foi feito na mesma época, um pouquinho antes do tombamento da Bela Vista, que levantou mais de 480 edificações e que 20 anos depois a gente vê que já mais da metade não existe, né? Então, assim, a cidade tem uma dinâmica própria e o que vale é muito mais a terra do que o edificado. Então, se alguma coisa você quer ter como memória, eu entendo o tombamento hoje, infelizmente, por um lado, felizmente, por outro, mas como um instrumento que tem uma ação muito clara ali de preservação. Acho que é isso, gente. Bom, então agradecendo de novo a Raquel, a Dina, o SESC, né, por ter feito essa parceria legal, a conversa foi muito interessante. Agradecer a vocês também que vieram, participaram com a gente. Bom, até mais. Seguimos pensando, né? Muito bom. Obrigado, gente.